desde pequeno, e com a crítica, e com aprender a ver a sociedade de diversas formas. E aí, deixa eu ver agora. A gente pode ir abrindo uma prática. Eu acredito que essa criança de 3 anos, ela não tem esse pensamento nato nela. Isso aí é imposto pelos pais. Porque se tu deixa essa criança, a partir dos 3 anos, falando, fazendo, se vestindo da forma que eles querem, eles não têm preconceito. Nós adultos que impomos os limites para eles. Bom, meu nome é Dama, sou de São Paulo, trabalho com umas plásticas há 30 anos. Também sou professora de arte. Eu acho que mais do que censurar uma obra de um artista, é o contexto do que é censurado. Por quê? Porque a censura ela vem do Estado democrático de direito. Né? Então, como eu vivo num Estado democrático de direito e eu tenho algo censurado, na verdade, importa sim, qual o cuidado com a criança, mas é a censura pela censura. A gente está vivendo um retrocesso no Brasil e esse retrocesso é muito sério, é muito grave e não adianta a gente fechar os olhos para o que virá, porque é a censura pela censura dizendo nós temos o poder de censurar. Então, é mais do que a censura, é permitir que se censure. E a gente faz o quê? A gente age, quais são as nossas ações, né? O que a gente faz? A gente ajoelha ou levanta? Né? Então, é mais ou menos assim que eu penso. Meu nome é Alessandra, eu sou artista no Instituto Conrado Monteiro. Ajudei a Patrícia, que está sujeita a fazer montagem das obras. Nós conversamos um pouco sobre a censura antes de chegar aqui. Eu dividi uma experiência com ela que aos 19 anos eu saí de uma periferia, sem nunca ter conhecido nenhuma outra cidade. Eu tinha saído da minha cidade e fui para a Suécia, país do primeiro mundo. E tive um grande choque cultural. Aí eu comecei a ter vergonha do que a gente chama de cultura. O que é a cultura? Nós, seres humanos, somos domesticados, aprendemos tudo aquilo que nos ensina. São seus hábitos, o que você cultua, o que você faz com o dia. Se você defende isso com garras, guerras, achando que isso é o mais certo, provável que acontecer pessoas disso, você não está aberto a aprender mais nada na vida. Então, cheguei no país do primeiro mundo. A primeira coisa que eu vi foi uma família nua tomando banho no mar. Eu, como brasileira criança, comecei a rir, né? E o meu namorado chegou e falou assim: por que você está rindo? Uma família nua. Brasil, terra de índios, carnaval, todo mundo transando, né? E aí você está rindo de um corpo nu. E aí eu me senti envergonhada. E é exatamente o que a gente passa quando vê um outro olho. Quanta hipocrisia a gente ver um corpo nu e achar estranho ouvir ou censurar, e sendo que nós nascemos nus. Os índios, você vai para a Amazônia, eles ainda estão nus. No carnaval está todo mundo fazendo gestos, as danças obscenas, você fica na TV, o que eles estão ensinando para você? Até quando você vai defender? Claro que tem hábitos culturais que a gente tem que defender com orgulho, mas tem coisas nossas, por exemplo, o descarte do lixo em qualquer lugar, a falta de consciência que um outro ser humano como você vai pegar aquilo ali, né, e vai ter que selecionar, e ter que lavar, então por que não joga limpo? Por que não tem essa empatia? Né? Então a gente vive numa eterna hipocrisia com relação a essa coisa de censurar o corpo humano com outros comportamentos que é bem pior do que aquilo que você está criticando.
Eu acho que é isso. E foi uma obra que foi censurada, foi uma tela. Então, em cima nós temos um núcleo, e embaixo externo. Se o órgão masculino fosse representado de maneira interna, será que seria censurado? Isso a gente também tem que pensar. E se tivesse um órgão feminino em cima, exposto externo, também não seria censurado? Então a gente tem que refletir realmente o que passou na cabeça dessa pessoa para censurar aquela figura dele. Então, assim, Nós saímos de lá 10 horas da noite. Mas a gente acaba sempre ganhando aquele rótulo, e esse rótulo nos coloca nesse lugar de não participante, de não aceita, sabe? De não é uma outra categoria. É, uma categoria. Eu virei uma categoria e agora eu sou sempre encaixada nessas categorias. Eu gostaria muito de poder participar de outros tipos de formatos, porque a gente se considera artista antes mesmo de qualquer tipo de qualquer rótulo, entendeu? A gente está aqui porque a gente gosta de arte. E a gente acaba ficando limitado nesse contexto. Ele nos representa muito, fala muito sobre mim, a minha arte fala muito sobre mim, mas eu acho que ela fala também de muitas pessoas, de muitos contextos. E a gente gostaria de poder participar de todos os contextos que são artistas. A gente busca justamente esse lugar. A gente chama de não lugar. Porque a questão, acho que é exatamente não é entrar no mundo dos homens com isso. É a gente, né? Não, é claro, é isso que é legitimado, né? Mas é no sentido de compreender que a gente precisa desconstruir essa questão, porque não se está procurando legitimidade dentro desse espaço masculino. O que se está procurando são espaços de arte, né? De validação pelo trabalho e não pelo gênero, ou pela cor, né? Ou pela etnia. Porque vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Mas estava fazendo umas pesquisas, né? Lendo outras pesquisadoras que têm feito, tem muitas artistas, pesquisadoras que têm feito muita pesquisa dentro dos acervos de museu. E a quantidade de obras dos acervos de museu de mulheres para a quantidade de homens é uma diferença absurda. Ou então vamos pensar nos salões de arte ou em outros editais. Até tem alguns que tentam equiparar, né? Daí colocam, sei lá, 10 mulheres e 10 homens. Mas quem vence os prêmios são sempre os homens. Então você tem lá 10 a 10, mas os primeiros lugares dessas premiações são masculinas. E aí é por uma série de questões, assim, né? Entre elas a maternidade também, que é uma questão que entra muito nessa questão, porque, enfim, todo o sistema de arte entende que no momento que a mulher, mesmo que ela não tenha filho, em algum momento ela vai ter, e aí essa arte vai mudar, essa produção vai mudar, ou vai inviabilizar essa pessoa de fazer as viagens, de ir para onde precisa. Então tem toda uma construção em cima da produção feminina, que tem inclusive tabus que talvez uma mulher que nem é mãe ou nem queira ser mãe vai sofrer porque tem isso. E nas empresas também, né? Igual na empresa, né? Se as responsabilidades fossem compartilhadas, não teria tanto peso para né? Se os homens tivessem licença para cuidar dos filhos também, dos horários. A própria Marina promoveu que numa entrevista ela fala que nunca viu um homem ser perguntado se vai querer ter filho ou não para fazer um evento, né, de arte e tal, de trabalho. Agora as mulheres sempre têm que responder, mesmo que você não tenha. Então são essas. Mas